capítulo 20 do segundo livro do profeta Samuel diz assim: E aconteceu que se encontrava ali um homem de Belial, que se chamava Seba, filho de Bicri, benjamita, o qual tocou a trombeta e disse: Não temos parte com Davi, nem a herança para nós no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. E então todos os homens de Israel separaram-se de Davi, seguindo Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. E quando chegou Davi à sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 concubinas que tinha deixado para cuidar da casa, e as pôs em reclusão e as sustentava, mas não se achegou mais a elas, e permaneceram encerradas até o dia da sua morte, em completa viuvez. Então disse o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá dentro de 3 dias, e tu também estarás presente aqui. Foi, pois, Amasa para convocar Judá, mas ele se demorou muito, mais do que o prazo que lhe tinha sido fixado. Então disse Davi a Abisai: Agora Seba, o filho de Bicri, vai nos fazer mais mal do que Absalão. Toma tu os servos de teu senhor e segue atrás dele, para que não venha achar para si cidades fortificadas e nos escape. E saíram atrás dele os homens de Joabe com os quereteus e os peleteus com todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem perseguir Seba, filho de Bicri. E estando eles junto à pedra grande que havia em Gibeon, se lhes apresentou Amasa, que vinha ao encontro deles, e tinha Joabe uma vestimenta com a qual se tinha cingido, e sobre ela em seus lombos o cinto de uma espada em sua bainha. E assim, ao se adiantar ele, caiu-lhe a espada. Então Joabe disse a Amasa: Tem paz, meu irmão. E tomou Joabe com a mão direita a barba de Amasa para o beijar. E como Amasa não se cuidou da espada que Joabe tinha na mão, então com ela feriu-lhe na quinta costela, e as suas vísceras se derramaram por terra. E caiu morto sem lhe dar um segundo golpe. Depois Joabe e seu irmão Abisai foram em perseguição de Seba, filho de Bicri. E um dos criados de Joabe parou junto a ele, dizendo: Qualquer um que quer bem a Joabe e que é por Davi, siga Joabe. E estando Amasa envolto em sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, arrastou Amasa do caminho para o campo, e jogou sobre ele uma vestimenta, porque via que todos os que vinham paravam junto dele. E logo, pois, que foi afastado do caminho, passaram todos os que seguiam Joabe, para irem perseguir Seba, filho de Bicri. E passou ele por todas as tribos de Israel até Abel, e Bet-Maaca e todos os de Bicri, e se ajuntaram e o seguiram também. E ao virem-no, cercaram-no em Abel de Bet-Maaca, e puseram baluartes contra a cidade. E isto como trincheira no muro, e assim todo o povo que estava com Joabe se esforçava para derrubar a muralha. Então uma mulher sábia gritou na cidade, dizendo: Ouvi-me, ouvi-me, peço-vos que digam a Joabe que se aproxime para cá, para que eu fale com ele. E quando ele se aproximou dela, disse a mulher: És tu Joabe? E ele respondeu: Sou. E lhe disse então: Ouça as palavras da tua serva. E ele respondeu: Ouço. Então tornou ela a falar, dizendo: Antigamente estavam acostumados a falar, dizendo: Quem perguntar, pergunte a Abel. E assim concluíam: Eu sou das pacíficas e fiéis de Israel. E tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel, para que destruirias a herança do Senhor? E Joabe então respondeu, dizendo: nunca tal me aconteça, que eu destrua ou desfaça. A coisa não é assim, mas um homem do monte de Efraim, que se chama Seba, filho de Bicri, levantou a sua mão contra o rei Davi. Entregue-me esse somente, e me irei da cidade. E a mulher disse a Joabe: Eis que a cabeça dele te será arremessada pelo muro,
E a mulher, usando de sabedoria, foi logo a todo o povo. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. E ele tocou a trombeta, e se foram da cidade, cada um para sua morada. E Joabe retornou ao rei em Jerusalém. Assim ficou Joabe sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailude, era o chanceler, e Seva, o escriba, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e Ira, o jairita, era o chefe principal perto de Davi. O capítulo 20 vai falar sobre a rebelião contra Davi. Muitas rebeliões foram feitas contra o rei Davi. Porém, Davi, desde sua juventude, ele foi capacitado para ser valente. Davi começou a sua missão cuidando de ovelhas, pastoreando as ovelhas, protegendo as ovelhas. E diante disso ele cresce, se desenvolve, e ele, a cada batalha, a cada inimigo vencido, ele olha e observa a mão de Deus, o poder de Deus sobre a vida dele, a presença de Deus sobre a vida do rei Davi. A presença de Deus não se afastou dele. E mesmo diante do seu pecado, mesmo diante das suas quedas, Davi podia contar com o Senhor, porque o Senhor o protegia de tudo e de todos. Mesmo diante de um processo de dor, mesmo diante de um processo de perdas, de morte, Davi, ele não se prostrava. Davi, ele se levantava porque a força não vinha dele, mas a força vinha do Senhor. O plano do Senhor para a vida de Davi, ele era sobrenatural. Davi não tinha entendimento total e capacitação para entender, mas Davi se mantinha presente, firme na presença do Senhor, mesmo conhecendo e entendendo as suas fraquezas. Davi, ele tinha sua fraqueza. Davi, ele teve sim momentos que ele nem mesmo entendia o porquê ele estava fazendo. Mas tudo isso era um propósito do Senhor para honrar e glorificar o nome de Deus na vida de Davi. As pessoas ouviam dizer que todos os inimigos de Davi, aqueles que se levantavam contra o rei Davi, eram mortos. Então, quando Deus escolhe alguém para fazer a sua vontade, independente do que aconteça, a vontade de Deus, ela é suprema, ela é boa, perfeita e agradável. Então, Davi, ele compreendeu através das ações de Deus na vida dele. Davi foi parar na mão dos inimigos e os inimigos não feriram. Davi foi parar na mão do seu filho e o seu filho não feriu. Davi foi parar na mão do rei e Davi não foi ferido. Davi enfrentou grandes batalhas, grandes lutas, mas Davi, ele tinha a presença de Deus. E o que difere as nossas vidas é a presença do Eterno, a presença de Deus. Os oficiais de Davi não saíam de perto dele. Os oficiais de Davi eram fiéis a Davi, estavam com Davi. E Davi recebeu muitos conselhos. Davi era protegido, Davi era acolhido, Davi era amparado, ele era alimentado. Tudo isso por um propósito divino, pela história, pela palavra, que é fiel, que é eterna. Ela não muda, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor se aproxima daqueles que querem se aproximar dele. Que nossos corações estejam abertos para receber a palavra de Deus, para que nós possamos estar cada dia mais preparados para receber a unção e a preparação do nosso chamado para a vontade do Senhor. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, nos capacite e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.